Olá, olá, tudo bem? Sou a Cris Santos, vou falar sobre contratação, os desafios da contratação para 2020. Na verdade, não é só para 2020, né? Desafio para as contratações já desde sempre, né? Então a gente vai discutir alguns temas aqui sobre o perfil do candidato, um pouco do mercado de trabalho, esse nosso mercado de academia especificamente, porque é o mercado que a gente atua bastante, os desafios na hora da gente escolher a pessoa certa, que são muitos, né? Então muita gente fica preocupada, né? Querendo o melhor candidato, o candidato mais qualificado. Então, quais são os principais desafios disso? O que a gente tem que esperar na hora das entrevistas, né? A resposta, qual é a resposta certa, ideal, aquela que a gente espera? O que você precisa ou o que você quer fazer, né? Se você quer de fato fazer uma contratação. Então, são alguns temas que a gente vai discutir, que eu vou falar um pouco aqui para vocês nesse encontro que eu resolvi fazer hoje, aí para minha rede, né, de relacionamentos, rede de conhecimento. Eu mandei um e-mail para muita gente, a Sara, oiê, mandei um e-mail para muita gente para que as pessoas pudessem interagir um pouco mais e, inclusive, se eu tiver como administrar as perguntas, eu posso, se tiver pergunta, eu vou tentando responder à medida que eu consigo. Esse webinar tem a intenção de demorar aí pelo menos uns 20 minutos, meia hora, pode ser que passe, pode ser que, né, diminua, mas vai depender da interatividade, que é super importante, né, as pessoas perguntarem sobre esse tema, né, sobre o que esperar das pessoas no mercado de trabalho. Bom, eu sou a Cris Santos, sou a diretora da Brainfit. A Brainfit é uma consultoria de RH voltada para o setor fitness especificamente. A gente atua já há mais de 10 anos no mercado de academia, com contratação, processo seletivo, né, treinamento, recrutamento e consultoria de negócio. Então, processo seletivo, treinamento e consultoria de negócio são os 3 pilares da Brainfit. A gente hoje atua no mercado, todo o mercado nacional, principalmente com a recolocação, preenchimento de vagas e também com as consultorias, tanto individuais quanto para negócio, né? Eu, particularmente, estou sempre em congresso, ministrando aulas sobre gestão de pessoas, não só sobre processo seletivo, eu também falo sobre relacionamento, venda, perfil de cliente. Então, tudo que diz respeito a talento humano para entregar melhor resultado é o nosso maior mote aqui de negócio, né? É o que a gente mais faz. Então, a Brainfit, ela é gestão de pessoas para as empresas para ter melhores resultados. Oi, Verena. Oi, Paula Verena. Tudo bem? Que bom te ver aqui. Bom, vamos começar, né? O primeiro assunto que eu quero tratar com vocês é sobre o perfil do candidato. Quem é o candidato ideal? Qual é o candidato ideal? Toda vez que você precisar contratar uma pessoa, pensa que você precisa de uma pessoa. Então, não adianta você ficar buscando 10, 15, 20, 200 pessoas, que isso só vai te confundir. Tenha certeza de que você precisa, de quem você precisa ver atuando dentro da tua empresa. Então, não adianta você buscar 20, 30, 200 pessoas, porque se você juntar todas elas, o 100% não vai existir, porque o perfeito não existe e o melhor já está trabalhando. Então, eu sempre tenho esse tema, né? Tenha bem definido o que você quer de alguém, o que você espera de uma pessoa, para que aí você possa escolher a melhor pessoa. O que você precisa ver nesse perfil? Primeiro, se a pessoa tem competência e condição para a vaga que ele vai ocupar. Então, não adianta você ter uma função específica lá, por exemplo, sei lá, atendimento a cliente, e o atendimento a cliente a pessoa não gosta de conversar, é tímida, é mais ligada a questões administrativas e operacionais, o foco dela não é se relacionar com as pessoas. Então, claro que se você está procurando uma pessoa para atendimento e você já percebeu que essa pessoa é tímida, essa pessoa certamente, grandes chances de não dar certo na vaga. Então, o perfil do candidato é adequado à função que ele vai desempenhar. E não é tão difícil. Você não precisa, assim, ser um expert em perfil de comportamento. Por intuição, instintivamente, você consegue detectar numa pessoa
se ela tem um perfil mais de relacionamento ou um perfil mais de processos. Então, isso já é um bom filtro, tá? Já começa a pensar assim. Sobre vendas, né? Que muita gente, gente, é tão difícil achar pessoas, consultores de venda, gente que vende, gente que gosta de vender, com sangue nos olhos. Venda, eu falo que venda é vida, né? Eu já falei isso já algumas vezes e eu repito sempre, né? Mas venda é relacionamento. Então, basicamente, uma pessoa que gosta de se relacionar entende o que é vender. Muita gente ainda traduz venda, né, como uma coisa assim de empurrar, de ofertar, de insistir. Não tem nada disso. Venda é relacionamento. Então, se você atrai a outra pessoa, fazendo com que ela queira aquilo, essa pessoa tem perfil de vendedor. Não adianta você contratar, por exemplo, um cara que tenha, ou uma pessoa que tenha trabalhado com venda em algum lugar, enfim, alguma empresa, ainda que seja no mesmo setor que o seu, e esperar que essa pessoa vai dar resultado na sua empresa. Isso também não acontece. Não é porque ela trabalhou em algum lugar com a mesma função que ela vai se dar bem na sua empresa, porque as empresas mudam, os perfis de clientes mudam. Então, isso é importante de você também perceber em relação a perfil do candidato. Que candidato você quer ver atuando na sua empresa? Muitos candidatos, eles vêm preparados para responder aquilo que você quer ouvir. É instinto isso, sabe? Instinto de sobrevivência. Eu vou lá, vou falar tudo que eu imagino que a pessoa queira ouvir para me candidatar à vaga e ter maiores chances de conversão, de pegar a vaga para mim. Então, toma um pouco de cuidado, não seja ingênuo. Na hora do processo seletivo, dono principalmente, que é diferente da gente aqui, né? Eu não tenho isso. Eu, por exemplo, eu olho para a pessoa e olho para a vaga, não olho para as emoções correlacionadas. Mas dono tem uma tendência a escolher o candidato que fala aquilo que ele quer ouvir, que ele está esperando, sabe? E isso pode ser um grande risco, né? Na hora de você olhar para o candidato e falar, esse cara realmente é bom, serve, ou ele falou tudo que eu queria e é disso que eu estou precisando e eu não quero mais perder tempo, então eu acabo trazendo uma pessoa e depois de um tempo ela acaba não ficando porque as expectativas, sabe, não foram alinhadas. Então, sobre perfil de candidato, esses principais pontos que vocês precisam identificar. Se ele tem perfil para vaga, se ele está falando a verdade para você, se você não está refém da sua necessidade em detrimento do perfil que ele tem e como que você faz para identificar esse perfil. Se é um perfil mais relacional, pessoas que são de relacionamento, que gostam de gente. Se é um perfil mais operacional, pessoas que gostam mais de processo. Para isso, você não precisa se matar de entender perfil comportamental, porque intuitivamente a gente, como pessoa, acaba conseguindo verificar, identificar essas características nas pessoas de uma maneira geral. O segundo ponto desse webinar que eu queria conversar com vocês é sobre o mercado de trabalho. Olha, tá todo mundo dizendo, porque o mercado tá ruim, o mercado tá bom, o mercado aqueceu, o mercado desaqueceu. Assim, gente boa para trabalhar tem. O que a gente precisa é encontrar e oferecer boas condições de trabalho para ela. O que eu acho que impacta no mercado de academias, né, e no mercado fitness e no mercado de emprego, né, de oportunidades, são as condições de trabalho que a gente oferece. Hoje, a gente tem bons candidatos buscando outras oportunidades em outros setores que não no setor fitness. Eu vou falar especificamente do setor fitness. O nosso mercado fitness é um mercado tão desafiador quanto os outros, mas em termos de oportunidade de carreira, de desenvolvimento pessoal, é limitado. Então, bons candidatos, a gente tem perdido bons candidatos com muita competência, mesmo da área, para outros setores. Então, isso eu acho que é um alerta para donos e gestores que queiram entender melhor como é que tem nisso, né? E aí, não ficar refém de querer oferecer um salário muito abaixo do que a vaga pede e que o candidato aceitaria simplesmente porque você não tem segurança se esse cara vai dar ou não resultado. Assim, não tem muito o que fazer. O mercado de trabalho hoje é um reflexo do nosso envolvimento e no nosso incentivo em relação à carreira das pessoas. Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque isso atrai ou repele
talentos. Eu atraio mais talento quando eu consigo oferecer boas condições de trabalho, de incentivo, de carreira, de salário. E eu retraio, né, eu afasto as pessoas boas quando elas não percebem, não veem valor na profissão trabalhar dentro de uma academia, seja em qualquer ambiente, tá? Eu não estou falando só do professor. Eu estou falando do professor, eu estou falando do gestor, eu estou falando do consultor de venda. Por que vocês acham que hoje tem um turnover super alto? Continua tendo ainda um turnover super alto nas contratações, principalmente da área comercial. As pessoas vão e vêm muito rápido, muito fácil. Ah, porque são fracas, porque são desqualificadas, porque ninguém quer nada com nada. Essa é a maior queixa que a gente ouve. E não é bem assim. A gente também precisa fazer uma conta, né? O que eu ofereço para uma pessoa? Se coloca no lugar de alguém que vai atuar lá na sua empresa, na sua academia. Você ficaria sem ganhar a comissão de acordo com a sua venda, um salário fixo de base, que é para a pessoa poder pelo menos ter minimamente aí uma condição de se manter até poder ter uma carteira, porque não adianta você contratar uma pessoa e não dar para ela minimamente uma condição, né, para que ela se mantenha no trabalho. Benefícios como vale transporte, o vale alimentação, todos esses benefícios que são de praxe e também obrigatórios, gente, não tem o que fazer, a gente precisa oferecer para as pessoas. Oi, Cíntia! Ó, o Júlio, oi, Júlio! Então é isso. Então, assim, vocês não podem não querer oferecer uma condição mínima que seja para uma pessoa poder ter tranquilidade de trabalhar, né? E não ter que ficar pagando para trabalhar e aí achar que ela vai ficar feliz. Não vai. Felicidade é uma competência, né? Uma competência no mercado de trabalho. Então, para mim, para as pessoas, para quem trabalha, estar bem no ambiente de trabalho, estar bem, se sentindo seguro de que ali ela pode realmente investir tempo, energia, conhecimento, se dedicar, ela vai com certeza ficar. Então, assim, pensa nisso, tá, gente? O nosso mercado de trabalho hoje sofre consequências da falta de incentivo que o nosso setor dá aos colaboradores, aos funcionários, aos profissionais do mercado. Não é só fitness, tá? Na área de fitness, ou seja, professor, estagiário, não é só isso. Os consultores de vendas, a gente acaba atraindo pessoas com menos qualificação, porque a gente oferece poucas condições, o cara muito bom, ele procura outros rumos, é natural isso. Então a gente acaba impactando negativamente na construção desses talentos aí que a gente quer ver atuando na nossa empresa e isso se reflete no mercado, percebe? Que é uma conta, uma via de duas mãos, né? Uma conta de vai e de vem. Os desafios na hora de escolher o melhor perfil. Olha, essa é legal, porque assim, a gente às vezes a gente projeta no outro aquilo que a gente deseja que ele seja. E numa entrevista, na hora que você está conversando com essa pessoa, isso não fica claro na hora. E existe uma tendência. A gente acaba gostando da pessoa ou tendo um bom relacionamento ali na hora, simplesmente porque a conversa fluiu. E não é isso. Você precisa ser muito criterioso na hora da escolha, na hora de identificar as competências das pessoas. Você pode fazer os testes, sabe? Você pode aplicar teste, você pode aplicar ferramentas que te deem um pouco mais de segurança de saber se aquela pessoa de fato vai entregar aquilo que você quer, deseja e espera. Mas quando você for conversar com uma pessoa e escolher a pessoa e entender quem é essa pessoa que você quer ver atuando, não leva só em conta a parte técnica, sabe? Leva também em conta e principalmente em conta a parte comportamental. Eu sempre digo, e eu falo isso bastante, né? Que a gente contrata as pessoas pela parte técnica, né? Eu contrato pelo currículo e eu demito pelo comportamento. Então, se municia bastante, se prepara bastante para fazer uma escolha assertiva, real, verdadeira, sabe? Não adianta você trazer pessoas que você imagina, que acho que dá, sabe? Aquele acho que dá na hora de escolher uma pessoa. Gente, isso é errado. Em gestão a gente diz que a dúvida é não. Então, assim, na dúvida, não pega, porque pode dar errado. Tem uma outra coisa que eu queria falar também, que é para vocês pensarem nisso, né?
A dúvida é não, tanto para contratar quanto para demitir, tá? Se você tem dúvida que alguém na sua empresa hoje não está de acordo, mas você quer dar um tempo, porque ela já está lá com você, ela já fez a parte dela, mas pode estar passando por um momento difícil e você quer dar mais uma oportunidade, dê um prazo para isso, tá? Não fica esperando que essa pessoa vai gerar um resultado que já faz um tempo que ela não gera, porque isso não vai acontecer. É muito raro você reverter uma situação. É raro, quando acontece, mas é raro. Eu tenho vários casos de gestores, principalmente o gestor que chega numa escala dentro da empresa, né? Porque a academia ela tem umas escalas, né? E essa escala dono é a maior nessa escala. Aí ele pode virar um sócio, ele pode virar um parceiro, mas até lá vira gerente e aí continua, né, dentro dessa escala e vai para o horizontal. Mas na vertical, né? Essa escala ela é bem limitada. Então, acontece muito com donos, com gestores, coordenadores, supervisores, coordenadores, gestor, que chega no patamar e não consegue mais ter uma escala, um degrau a mais, né? Porque ou vira dono, ou continua naquela, e aí não tem estímulo, não tem estratégia, e aí começa essa parte da falta de motivação. Então, se a gente está falando aqui de contratação, eu acho que vale vocês começarem a pensar em revitalização do teu quadro de colaboradores. Pode ter gente na tua empresa que está bem, que ótimo, e que pode crescer e ainda tem essas escalas ainda para atingir, mas pode ter gente na sua empresa que não esteja dando resultado e não esteja nem feliz, e aí pode ter chegado a hora de encerrar o ciclo, né? Para isso existem os processos seletivos de recolocação, sabiam? Que vocês podem fazer. Então, se você quiser demitir alguém, contratar, mas também demitir alguém, mas não quiser, mas tem apreço pela pessoa, vale a pena buscar aí um serviço de recolocação profissional. É sempre muito saudável. Já aconteceu alguns casos aqui com a gente. Então, assim, o que esperar, o desafio na hora de escolher uma pessoa é tanto para demitir quanto para admitir, se essa pessoa realmente faz sentido para o teu negócio como um todo. O que você tem que esperar das entrevistas? Tem uma coisa que parece mágico, né? Que a gente, né? Eu vou me colocar junto. A gente quer ter a melhor pergunta e encontrar a melhor resposta. Não tenham medo, sabe, de encostar um colaborador, um candidato na parede. Faz parte do processo. E candidatos ficam meio bravos com isso. Alguns gostam. Os que gostam e se sentem confortáveis com isso, vale a pena ficar olhando. Vale a pena olhar para isso. Os que não gostam, que se sentem incomodados com isso, talvez não sejam o perfil que vocês estejam procurando. Então, em entrevista, é legal dar uma pressionada. Claro que com inteligência, com elegância, com propriedade, com técnica, com certeza. Então, assim, não adianta você fazer perguntas ruins só porque vai fazer pergunta ruim só para testar as pessoas. Tem que ter um propósito essas entrevistas, tá? Perguntas de cunho muito pessoais podem constranger as pessoas e classificar assédio moral, de como gênero, gosto pessoal. Por exemplo, tem umas perguntas que são praxe, se a pessoa, por exemplo, bebe e fuma, sabe? Assim, ok, né? Mas tem que ter sempre um alinhamento, né? A pessoa pode fazer tudo isso, mas não comprometer o ambiente de trabalho. Então, a gente aqui que trabalha com isso, a gente está muito acostumado a lidar com essas questões que são bem sociais do aspecto humano. E é social, inclusive, desde que não atrapalhe o dia a dia, o ambiente da tua empresa, o ambiente coletivo, né? E que isso precisa ficar muito bem alinhado. Então, sempre a primeira coisa que você tem que prestar atenção é na competência. O que o cara... Olá, pessoal. Eu tô vendo o pessoal waving. que eu vou falando e acabo esquecendo de olhar aqui no vídeo. Olá, olá, olá a todos. Um prazer ter vocês aí, tá? Então, assim, presta atenção nisso, né? Na hora da entrevista, cuidado com as perguntas de cunho muito pessoal, cuidado com aquilo que pode te embarrear, impactar negativamente. Na hora de contratar, às vezes você pode perder um talento simplesmente por um preconceito aí bobo, tolo, que pode não comprometer o ambiente de trabalho de forma alguma, e isso vai muito mais de você alinhar com a pessoa que você está entrevistando do que propriamente, oi Bruno,
do que propriamente se o cara é ou não legal, sabe? Então você tem que tomar alguns cuidados. Entrevista é um papo, sabe? É um bate-papo. Entrevista, você vai sentar na frente de uma pessoa e conversar com ela. Gosto muito mais das entrevistas individuais, tá? Faço entrevista, a gente faz, né? Entrevista em grupo, a gente faz aqueles batidões, apesar de que hoje eu não faço mais muito, não gosto mais das individuais. A gente hoje tem feito filtros mais individualizados do que propriamente os coletivos. O coletivo, ele deixou de ser atraente, sabe? Deixou de ser gostoso. Assim, acaba virando muita gente muito diferente. Então, vale a pena você fazer um filtro antes. Então, opte sempre pelas entrevistas individuais. E entrevista, o tempo da entrevista, ela não precisa ser de 1 hora. Tem gente que acha que tem que, né, fazer entrevista longa. Não precisa. Uma entrevista bem feita, 20 minutos, 30 minutos, quando é cargo de liderança, é maior, é legal. Porque eu acho que aí você pode ter uma outra etapa, né? Você pode fazer a primeira entrevista individualizada, né? Individual, de 30 em 30 minutos, né? Enfim, e marcar uma segunda bateria aí de entrevistas com os classificados para essa segunda fase. A primeira seria a interpretação do currículo, a segunda seria essa pessoal e a terceira que pode ser uma outra pessoal em um ambiente, por exemplo, fora do teu trabalho, não precisa ser na academia. Eu faço entrevista em padaria, em shopping, só num boteco. Não ainda. Mas eu faço entrevista em tudo, do carro, eu faço entrevista em tudo quanto é lugar, por vídeo, super funciona, tá, gente? Esse negócio de hoje em dia a gente tem que otimizar tempo e energia. Você vai gastar muito teu tempo, isso não dá mais ou menos credibilidade para o processo. E claro, né, sempre o final tem que ser presencial, porque a pessoa vai trabalhar com você, claro. Mas é importante que você atraia, faça os filtros, os pré-filtros e não perca tanto tempo fazendo as entrevistas. Entrevista longa cansa, é muito chato. Toma cuidado também para não atropelar a pergunta. Se você está numa linha de raciocínio técnica, se mantém nela, tá? Depois da técnica, aí você pode optar por situações, né, por perguntas de situação e por perguntas de cunho pessoal, sempre meio que no final, né, assim, eu deixo para o final, porque aí já esquentou a relação e a pessoa se sente mais confortável ou menos, né, também, você vai medir isso na hora que você tiver lá com a pessoa, né, no tete-a-tete, no front com ela. Tem uma coisa em contratação para 2020 também que eu quero que você pense, que é o seguinte: quanto você precisa contratar? Antes de você pensar se você tem mesmo, claro, tem uma demanda que é óbvia. Aumentei minha empresa, estou com um contingente pequeno, preciso trazer mais gente, beleza. Mas pensa bem se você precisa mesmo contratar pessoas. Eu tenho dito bastante isso, que é tão desafiador você fazer processo seletivo, é tão complicado, que demanda tanto tempo e você corre tantos riscos que vale a pena você fazer uma conta, sabe? O quanto de verdade você precisa ter ou trocar contingente humano na tua empresa. Pensa nisso, tá? Toda vez que você decidir por um processo seletivo. É lógico que tem empresa que pensa assim, tem dono, né, gestor que pensa assim, eu não quero ficar refém, vai que o professor não fica, vai que a consultora vai embora, então eu quero ter um banco de currículos. Eu já pensei assim também, e hoje vi que a gente só transfere para as pessoas uma insegurança que é nossa. Então eu penso que talvez seja muito mais agradável, muito mais efetivo você investir nas pessoas que estão juntas com você na sua empresa e entender de fato se você precisa de mais gente. Se for porque a empresa cresceu, ok, não tem o que fazer, mas se for só por troca, faz uma conta antes de se aventurar, de se jogar em processo seletivo, porque é bem trabalhoso. Para vocês terem uma ideia, uma vaga de gestor, tá? Uma vaga de gestor. E olha que a gente aqui tem banco rico, né? Nosso banco é banco do mercado, já a gente tem nem sei quantos contatos a gente tem aqui dentro. Mas a gente demora, em média, 20 dias para entregar uma pessoa boa. Um cara, para fechar uma vaga, 20 dias.
a gente, que é super especializado. Entenderam? Então, assim, fator sorte é legal. Ah, indiquei, chegou alguém aqui, recebi um currículo, a menina é top, tá, beleza. Porque existe o candidato que busca, né, a oportunidade também, tá tudo certo. Mas demora. O processo seletivo, ele não é rápido, ele é ágil, a gente gera uma certa agilidade, mas o processo seletivo bem feito, ele demora. E a gente não tem pressa, porque eu prefiro achar uma pessoa melhor, né, mais qualificada, mais de acordo com a vaga, do que necessariamente trazer, sei lá, alguém médium, entendeu? Que não tenha, assim, a grande maioria das competências necessárias para fazer valer, fazer jus ao cargo que ele vai ocupar. E isso em todas as esferas, tá? Em todos os ambientes, seja na recepção, venda, técnica, como professor, coordenador, gestor, enfim, todos os níveis aí do organograma da empresa, a gente vale a pena vocês se dedicarem bastante em encontrar as melhores pessoas, ou as pessoas, a melhor pessoa é aquela que se dá melhor no seu negócio, né? Então, assim, a pessoa mais adequada, a pessoa correta para você e para o seu negócio. Estou finalizando já aqui, eu quero deixar para vocês uma dica não, eu quero falar para vocês que eu finalizei um livro sobre, vou mostrar aqui para vocês, é esse aqui, ó, sobre liderança nas academias. É um livro meio guia, sabe? Que eu acabei escrevendo. Eu coloquei as minhas ideias, apoiada, claro, né, em conhecimento técnico sobre liderança, mas todas as minhas ideias, dicas, sugestões sobre liderança no mercado de academia. E amanhã eu vou fazer o lançamento desse livro, amanhã, dia 23 de novembro, 23 de novembro, amanhã, a gente vai ter um encontro, Gestores em Ação, da qual eu sou professora da Escola Online Gestão Fitness. Tenho 2 cursos lá, de liderança e o de gestão de pessoas. E eu vou amanhã estar nesse evento, que vai ser presencial. A gente tem, somos 5 palestrantes, 5 ou 6 palestrantes, mais uma mesa redonda. Vai estar o Marcos Tadeu, o Almeres, Flávio Lima, Patrícia Tótaro, Thaís de Almeida, enfim, a galera, né, da gestão fitness. Vai ser ali no auditório da Competition de São Paulo, quem for aqui de São Paulo. E se alguém tiver aqui interesse em participar desse evento, eu posso passar o link, é só me mandar um e-mail e eu passo o link para vocês, tá bom? Meu e-mail é o cris@brainfit.com.br. Se você assistiu esse live aqui e quiser me fazer mais alguma pergunta, ou quiser interagir, ou quiser esse vídeo eu estou gravando, então eu posso compartilhar isso com vocês. E eu vou fazer um sorteio de um livro. Então, quem me mandar o e-mail primeiro vai levar um livro autografado de presente sobre liderança nas academias. Então, eu quero agradecer muito a participação de todos, foi bem legal, muita gente apareceu, o pessoal vai e volta, né? Isso é bem bacana. E eu vou... obrigada, Júlio. Sucesso no evento, querido. A gente tem que fazer um, hein? Onde você entra para comprar o livro ou o ingresso? Eu vou colocar o link desse evento tá aí no meu perfil do Instagram, tá? Mas eu vou colocar no meu perfil pessoal o link desse evento de amanhã, tá bom? E aí você pode acessar. O livro, no meu site tem o link também, mas eu disponibilizo para você. Tá bom, Jonathan? E é isso aí, queridos. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Um abraço.